Existe uma diferença brutal entre estar sob ataque e estar sob vigilância. A maioria de vocês que me ouve agora sente um peso, uma resistência, uma dificuldade cíclica, e a primeira reação é pensar: estou sendo atacado. E se eu te dissesse que, na verdade, você não está sendo atacado agora, mas está sendo estudado? Há um erro estratégico que mantém cristãos sinceros, cheios de fé, presos em cativeiros invisíveis por anos. Eles lutam contra o golpe, mas ignoram os olhos que observam antes do golpe. No mundo espiritual, a informação é a arma mais valiosa. Antes de qualquer destruição, existe a observação. Antes da queda, existe o monitoramento. Se você sente que sua vida anda em círculos, que sempre que você está prestes a romper algo acontece, ou que seus inimigos espirituais parecem saber exatamente onde te ferir, este vídeo não é apenas um ensinamento, é uma chave de libertação. Hoje nós vamos remover a venda dos seus olhos. Não vamos falar de medo, vamos falar de inteligência espiritual. Vamos desmontar a estrutura dos espíritos monitores e te ensinar a quebrar a vigilância oculta que tem travado o seu destino. Fique comigo até o final, porque o que você vai aprender hoje vai mudar a forma como você ora, como você vive e como você vence. Antes de entrarmos nesse conteúdo profundo, eu quero pedir algo simples, mas importante. Deixe o seu gostei neste vídeo agora. Isso não é vaidade. É uma forma de dizer a esta plataforma que este conteúdo é relevante e precisa chegar a outras pessoas que estão presas sem saber. E eu quero saber quem está comigo nesta batalha. Escreva nos comentários aqui embaixo de qual cidade ou país você está nos acompanhando. É sempre uma alegria imensa ver o exército de Deus se levantando em todas as partes do mundo. Se você está pronto para ter seus olhos abertos, comenta sua cidade e vamos começar. Parte 1. A realidade invisível da observação. Vamos começar quebrando um mito que enfraquece a igreja moderna. Muitas pessoas vivem com medo do diabo, achando que ele é um ser onisciente, que sabe tudo, que lê pensamentos e que pode prever o futuro. Isso é uma mentira. Somente Deus é onisciente. O inimigo não sabe o que você vai ser amanhã, a menos que ele consiga prever seus passos baseados no seu comportamento de hoje. É aqui que entra o perigo real, a observação. A Bíblia nos dá um vislumbre assustadoramente claro, mas técnico, de como o reino das trevas opera. Em Jó, capítulo 1, verso 7, quando Deus pergunta a Satanás de onde ele vem, a resposta é reveladora: de rodear a terra e passear por ela. Em 1 Pedro 5,8, lemos que o vosso adversário anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Perceba os verbos: rodear, passear, andar em derredor. Isso não é ataque, isso é reconhecimento de terreno. Pense comigo na lógica de um ladrão profissional no mundo físico. Um ladrão experiente não chuta a porta de uma casa aleatoriamente. Ele observa, ele passa na frente, ele verifica se as luzes acendem no mesmo horário. Ele descobre se tem cachorro, se o muro é baixo, se a janela dos fundos fica destrancada. Ele estuda a rotina dos moradores. O ataque, o roubo em si, dura minutos, mas a vigilância pode ter durado semanas. No mundo espiritual, funciona exatamente da mesma forma. O erro comum do cristão é orar desesperadamente apenas quando o roubo acontece, quando a crise estoura. Mas a batalha foi perdida muito antes, na fase de vigilância, quando o inimigo estava coletando informações sobre seus horários espirituais, seus hábitos emocionais e seus pontos de fraqueza, e você não percebeu. Nós chamamos essas entidades que fazem esse trabalho sujo de espíritos monitores. E eu quero tirar todo o misticismo exagerado disso agora. Não imagine monstros debaixo da cama. Imagine inteligência e espionagem. A função desses espíritos não é possuir você, nem te jogar no chão se debatendo. A função deles é muito mais sutil e perigosa. Eles coletam dados. Eles são coletores de informação espiritual e emocional. Eles não precisam te tocar para te destruir. Eles só precisam te entender. Eles precisam saber o que te irrita. Eles precisam saber o que te faz desistir. Eles precisam saber qual é a tentação que você nunca consegue resistir. Uma vez que eles têm esse dossiê da sua vida, eles não precisam gastar energia atacando o tempo todo. Eles apenas armam a armadilha no lugar certo, na hora certa, e você cai sozinho.
Entender isso muda tudo. Você para de lutar como um cego dando socos no ar e começa a entender que a sua maior defesa é a imprevisibilidade e a santidade. Se você é previsível, você é vulnerável. Se o inimigo sabe que toda terça-feira você briga com seu cônjuge, ele já tem um padrão. Se ele sabe que toda vez que falta dinheiro você entra em desespero e fala palavras de maldição, ele tem um padrão. Os espíritos monitores buscam padrões, não momentos isolados. Todos nós pecamos, todos nós falhamos. Mas o que atrai a vigilância demoníaca é a repetição. Emoções repetidas como um medo constante, uma frustração cíclica, sonhos recorrentes que sempre terminam no mesmo lugar, ambientes espiritualmente abertos, onde as mesmas brigas acontecem pelos mesmos motivos fúteis. Tudo isso é dado. Tudo isso é informação que está sendo usada para construir uma prisão ao seu redor. A Bíblia diz em Efésios 6:12 que nossa luta é contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade. Isso fala de uma hierarquia, de uma organização militar. Não subestime a estratégia do inimigo achando que tudo é acaso. Nada na sua vida espiritual é por acaso. Se existe um problema que se repete há anos, não é azar, é monitoramento bem-sucedido. E hoje nós vamos aprender a desligar essas câmeras. Parte 2. A mecânica das cadeias espirituais. Agora que você entendeu o que está sendo observado, precisamos aprofundar em como essa observação se transforma no que chamamos de cadeia ou fortaleza. Como é que o inimigo pega uma informação sobre você e transforma isso em uma corrente que te prende? A cadeia não começa como algo espiritual pesado. Ela começa com a normalização de padrões. O ponto mais forte deste ensinamento é você compreender que o espírito monitor não tem poder de criação sobre a sua vida. Ele tem poder de sugestão baseado no que ele vê. Funciona através de um ciclo de 3 etapas: repetição, aceitação e identidade. Primeiro, a repetição. O espírito monitor observa que, sempre que você tenta avançar financeiramente, um gasto inesperado surge, ou sempre que você decide se consagrar a Deus, uma discussão terrível acontece em casa. Ele nota a coincidência. Ele, na verdade, muitas vezes provoca a coincidência para testar sua reação. Se você reage sempre da mesma forma, com raiva, com desistência, com murmuração, você validou o padrão. Segundo, a aceitação. Depois que o padrão se repete algumas vezes, você para de lutar contra ele e começa a aceitá-lo como parte da vida. Você diz frases perigosas como: todo relacionamento meu é assim mesmo, ou na minha família ninguém consegue prosperar, ou sempre que estou feliz, algo ruim acontece. Nesse momento você parou de ver aquilo como um ataque e passou a ver como uma realidade imutável. Você baixou a guarda. Terceiro, e mais grave, a identidade. A cadeia se fecha quando o problema deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser quem você é. O espírito monitor conseguiu te convencer de que você é uma pessoa ansiosa, de que você é uma pessoa fracassada, de que você é uma doente. Quando isso acontece, a vigilância se torna uma prisão de segurança máxima. O inimigo não precisa mais fazer nada, porque você mesmo se mantém dentro da cela. Veja o exemplo de Sansão em Juízes 16. A queda de Sansão não foi imediata. Dalila não cortou o cabelo dele na primeira noite. O texto mostra um processo de monitoramento e insistência. Ela perguntava, ele mentia. Ela perguntava, ele mentia. Mas ela estava observando. Ela estava pressionando os pontos emocionais dele. Ela descobriu o padrão. Sansão não conseguia lidar com a pressão emocional e a manipulação. O espírito que operava através de Dalila monitorou a alma de Sansão até encontrar a porta de entrada. A Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Note a sequência em João 10:10. É um processo. Primeiro ele rouba sua paz e sua clareza através da observação. Depois ele mata seus sonhos e sua esperança através dos padrões repetitivos. E por fim, ele destrói seu destino. Muitos de vocês estão presos em cadeias de monitoramento. Você sabe que está nessa cadeia quando tem aquela sensação de sempre que tento avançar algo trava. Todo final de ano é a mesma doença. Sempre falta dinheiro no mesmo dia do mês. Isso não é natural. Isso é um ciclo programado.
O espírito monitor entendeu onde você sempre cede e aperta o botão exatamente naquele ponto. Eles criam um teto invisível sobre a sua cabeça. Você cresce até certo ponto, bate a cabeça e volta. Cresce, bate e volta. Isso gera cansaço. E o cansaço gera incredulidade. O objetivo final do monitoramento é fazer você acreditar que Deus não te ouve, quando, na verdade, você só está lutando a guerra errada. Você está tentando quebrar uma parede de concreto com as mãos, quando deveria estar procurando a planta da construção para achar a estrutura que sustenta aquela parede. Parte 3. O erro estratégico da oração genérica. Isso nos leva a um ponto crítico. Por que tantas orações parecem não funcionar? Porque você ora, jejua, clama e a situação não muda, ou muda por uns dias e depois volta pior. Será que Deus não está ouvindo? Será que falta fé? Eu quero trazer liberdade para o seu coração agora. O problema, na maioria das vezes, não é falta de fé, e certamente não é surdez de Deus. O problema é falta de pontaria. O problema é a oração genérica contra uma estratégia específica. A palavra de Deus diz em Oséias 4:6: O meu povo perece por falta de conhecimento. Não diz que perece por falta de oração, nem por falta de milagres. Perece porque não sabe o que está enfrentando. Você não consegue quebrar o que você não discerne. Imagine que você tem um atirador de elite escondido em um prédio, observando sua casa, pronto para atirar. E você sai na rua com uma espada, gritando e golpeando o vento. Você tem força? Tem. Você tem coragem? Tem. Você tem uma arma? Tem. Mas você vai ser atingido. Por quê? Porque a sua arma e a sua tática não correspondem à ameaça. Contra um atirador escondido, um espírito monitor, você não precisa de força bruta. Você precisa de localização e inteligência. Orações como: Senhor, abençoa meu dia. Senhor, livra-me do mal. São orações válidas e importantes para a manutenção da fé, mas elas não quebram cadeias de monitoramento antigas. Para quebrar uma vigilância oculta, sua oração precisa de especificidade. Deus responde à oração, mas o discernimento direciona a autoridade. Em Lucas 10:19, Jesus diz: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Autoridade pressupõe consciência. Um policial não chega numa praça e prende todo mundo. Ele identifica o criminoso e dá voz de prisão especificamente a ele. Quando você está sendo monitorado, suas orações genéricas muitas vezes até alimentam o inimigo, porque você revela seus medos nelas. Se você ora em voz alta gritando: Deus, eu estou com tanto medo de perder meu emprego, eu não sei o que vou fazer. O espírito monitor que está à espreita anota: ponto fraco, medo do desemprego. Vamos intensificar a pressão no trabalho amanhã. Parece chocante, mas é real. O mundo espiritual é legalista. Palavras são decretos, e orações feitas no desespero, sem base na palavra e sem direção contra o alvo certo, são apenas desabafos que o inimigo usa contra você. Você precisa parar de orar sobre o problema e começar a orar contra a raiz do problema. Em vez de orar: Senhor, tira essa briga do meu casamento, você precisa discernir e orar: eu corto a influência de qualquer espírito de contenda que monitora minhas emoções para causar divisão neste horário específico. Eu cego os olhos desse observador agora, em nome de Jesus. Percebe a diferença? Uma é um pedido de socorro, a outra é um decreto de governo. Maturidade espiritual é saber como lutar. Não adianta ter uma bazuca e atirar no pé. A oração que funciona contra espíritos monitores é a oração cirúrgica. É aquela que identifica o padrão e corta a fonte de alimentação dele. Parte 4. Diagnóstico espiritual. Como saber se sou observado? Mas como identificar isso na prática? Como saber se o que você está vivendo é azar, carne ou monitoramento espiritual? Eu quero te dar sinais claros e quero pedir que você não entre em paranoia. Discernimento traz paz e clareza, não medo e agitação. Se você sentir medo ouvindo isso, rejeite o medo. O conhecimento é para te libertar. Existem sintomas clássicos de uma vida que está sob vigilância oculta. O primeiro sinal é a sensação de estar sempre quase chegando. É a síndrome do quase. Você quase fecha o contrato, mas na última hora o cliente desiste sem explicação.
Você quase recebe a promoção. Você quase restaura o relacionamento. Parece que existe uma barreira invisível que te permite chegar até a borda, mas nunca atravessar. Isso acontece porque o espírito monitor espera você gastar toda a sua energia e esperança para, no último segundo, puxar o tapete. Isso gera um desgaste emocional muito maior do que se você tivesse fracassado no início. O segundo sinal são os sonhos repetitivos de observação. Não estou falando de pesadelos onde monstros te atacam. Estou falando de sonhos onde você se sente vigiado. Sonhos onde há pessoas paradas te olhando. Animais, como gatos, corujas, cobras, que apenas te observam sem atacar. Ou sonhos onde você está em uma casa de vidro ou sem roupas, exposto. O seu espírito humano é sensível e, durante o sono, ele capta a realidade espiritual. Esses sonhos são alertas do Espírito Santo te dizendo: há olhos intrusos na sua vida. O terceiro sinal é que o ambiente muda quando você decide se posicionar. Isso é muito comum. Você decide: vou começar a orar todos os dias às 6 da manhã. Nos 2 primeiros dias, tudo bem. No terceiro, o inferno se levanta. O carro quebra, o filho adoece, uma conta surge. Por quê? Porque o monitoramento percebeu uma mudança de padrão. O mundo espiritual reage quando você muda de posição. Se você está estagnado, o inimigo não te incomoda muito. Mas se você começa a se mover em direção ao propósito, a vigilância aciona os alarmes. Outro sinal sutil é o surgimento de distrações humanas em momentos críticos. Pessoas que surgem do nada para te desviar do foco na hora exata que você precisava de concentração. Uma ligação, uma mensagem, uma visita inesperada que drena a sua energia espiritual antes de um evento importante. Em Atos 16, vemos uma jovem com espírito de adivinhação que seguia Paulo. Ela não o agredia, ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Parecia elogio, mas era monitoramento e distração. Ela estava tentando expor e atrapalhar a missão através de uma atenção indesejada. Em Daniel 10, vemos que houve uma resistência espiritual nos ares por 21 dias. Daniel orou, e a resposta foi retida. Havia uma vigilância e um bloqueio nas regiões celestiais. Daniel não parou, mas ele teve que persistir. A resistência antes da resposta é um sinal claro de que o território onde você está entrando é vigiado. Se você identifica esses sinais, o ciclo do quase, os sonhos de exposição, a resistência imediata ao progresso espiritual, não se desespere. Isso é, na verdade, uma boa notícia. Significa que você tem um destino tão grande que o inferno precisou destacar sentinelas para tentar te impedir. Ninguém coloca guarda em casa vazia. Se há vigilância, é porque há tesouro. Parte 5. O protocolo de quebra. Chegamos agora na parte mais importante e prática deste vídeo. Como quebrar essa cadeia? Como cegar esses olhos e retomar sua liberdade? Não é com sal grosso, não é com rituais místicos, é com posicionamento de autoridade bíblica. Quebrar a vigilância exige que você se torne espiritualmente imprevisível e intocável. Vamos dividir isso em 3 ações práticas. A primeira ação é o fechamento de portas consciente. Você precisa fechar a boca. O espírito monitor se alimenta das suas palavras. Pare de anunciar seus planos antes que eles se concretizem. Pare de contar seus sonhos para quem não tem estrutura espiritual para gerá-los com você. Quando você fala: vou comprar tal coisa, vou fazer tal viagem, você está dando as coordenadas para o inimigo. Aprenda a trabalhar no silêncio. No mundo espiritual, o silêncio é uma capa de invisibilidade. Se o inimigo não sabe o que você vai fazer, ele não pode armar a armadilha na frente. Além da boca, feche as portas dos ambientes. O que você assiste, o que você ouve, altera a atmosfera da sua casa. Filmes de terror, pornografia, fofoca, músicas depressivas, tudo isso cria um ambiente pegajoso que facilita a atuação de espíritos observadores. Santifique seu ambiente, deixe louvores tocando, leia a palavra em voz alta na sua casa. A luz da palavra fere os olhos dos espíritos das trevas. Eles não conseguem observar onde a glória de Deus brilha intensamente. A segunda ação é o alinhamento de autoridade mental. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Note a ordem.
Primeiro sujeição, depois resistência. Você não tem autoridade sobre o que te monitora se você mantém acordos com aquilo. Se você sabe que tem um pecado de estimação, uma mágoa que não libera, uma mentira que sustenta, você está dando legalidade para o monitoramento. O alinhamento acontece na mente. Você precisa declarar para si mesmo e para o mundo espiritual: eu não pertenço a esse ciclo. A confissão não deve ser automática, da boca para fora. Deve ser consciente. Quando o pensamento de derrota vier, você rebate imediatamente com a palavra. Se o monitoramento sugere: você vai falhar de novo, você alinha sua autoridade e diz: não, tudo posso naquele que me fortalece. É uma guerra de narrativas. A terceira ação, e a mais poderosa, é a ação espiritual consistente e inversa. Espíritos perdem acesso quando perdem previsibilidade. Se o inimigo espera que você chore, adore. Se ele espera que você guarde o dinheiro por medo, oferte. Se ele espera que você revide a ofensa, perdoe. Faça o oposto do que a sua carne pede. Quando você age no espírito oposto, você quebra o algoritmo do inferno. O espírito monitor não sabe lidar com alguém que louva na tempestade. Ele não sabe lidar com alguém que abençoa quem o amaldiçoa. Essa atitude louca aos olhos do mundo causa um curto-circuito na vigilância. Você se torna um enigma para as trevas. Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Dar lugar é dar terreno, dar oportunidade. Quando você quebra o padrão de comportamento, você remove o lugar onde o observador costumava ficar. Você precisa estabelecer um novo padrão espiritual na sua vida, um padrão de fogo e constância. Parte 6. O governo restaurado. O objetivo final de tudo isso não é passar a vida lutando contra demônios. Eu não quero que você saia daqui obcecado por espíritos. O objetivo é a restauração da sua confiança e do seu governo. Deus te chamou para reinar em vida. Romanos 8:37 declara que, em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Ser mais que vencedor significa que a vitória já foi garantida antes da batalha começar. Quando você quebra a vigilância oculta, você volta a sentir a leveza de ser filho. Aquela pressão na nuca sai, aquele peso no peito desaparece. Os caminhos começam a se abrir naturalmente, não porque ficou fácil, mas porque a sabotagem parou. Deus não criou o ser humano para viver sendo observado pelo mal. Ele nos criou para vivermos sob o olhar dele. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Quando você atrai o olhar de Deus através da intimidade, o olhar do inimigo é ofuscado. A glória de Deus é uma luz tão forte que cega qualquer treva ao redor. A verdadeira autoridade espiritual gera descanso. Você não precisa gritar com o diabo o dia todo. Você só precisa saber quem você é. Quando você entra num ambiente carregado, sabendo quem você é em Cristo, os demônios recuam em silêncio. A restauração que Deus tem para você hoje é a volta da paz mental. É deitar a cabeça no travesseiro e ter sonhos de Deus e não visitas indesejadas. É planejar o futuro com a certeza de que ele vai acontecer. O Salmo 91 não é uma superstição para deixar aberto na estante. É uma realidade de proteção consciente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o esconderijo é o lugar onde o inimigo não te acha. Quando você vive em comunhão, você está oculto em Deus. Você se torna invisível para o mal e visível para as bênçãos. Agora eu quero que você se prepare. Onde você estiver, se puder, feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração de selamento. Não é apenas uma oração, é um ato de desligar as câmeras do inimigo e estabelecer o perímetro de fogo do Espírito Santo ao seu redor. Respire fundo, acalme seu coração e receba esta oração. Ou repita comigo se sentir no Espírito. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu me apresento diante do teu trono de graça. Eu reconheço a tua soberania sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre o meu futuro. Senhor, eu peço perdão por todas as vezes que aceitei os ciclos de derrota como normais. Perdão por ter dado legalidade através das minhas palavras, dos meus medos e da minha falta de vigilância. Eu me arrependo e me volto para ti agora. Neste momento, revestido da autoridade que há no nome de Jesus Cristo, eu me levanto contra todo espírito monitor, todo espírito observador, toda entidade de espionagem espiritual que tem rodeado a minha vida, a minha família, as minhas finanças
e a minha saúde. Eu decreto agora: fiquem cegos. Eu corto agora toda a linha de transmissão de informações que sai da minha casa para o reino das trevas. Eu desfaço toda a coleta de dados feita sobre as minhas emoções e fraquezas. Eu anulo todo o padrão repetitivo. Eu declaro que a minha vida está oculta em Cristo Jesus. Eu me torno invisível para os planos de destruição e visível para a glória de Deus. Eu quebro a maldição do quase. Eu quebro a maldição dos ciclos inacabados. Espírito Santo, estabelece teus anjos ao meu redor. Que os meus sonhos sejam protegidos, que a minha boca seja guardada, que a minha mente seja renovada. Eu tomo posse do governo da minha vida espiritual. A partir de hoje, eu caminho em liberdade, em imprevisibilidade contra o mal e em santidade diante de ti. Eu selo esta oração com o sangue do Cordeiro, acreditando que as cadeias caíram e não voltarão mais. Amém? E graças a Deus. Se você fez essa oração com fé, algo mudou na atmosfera ao seu redor. Eu creio nisso. Eu quero que você faça um ato profético agora nos comentários. Para selar essa palavra e impor sua voz no mundo espiritual, escreva a seguinte frase de vitória: minha vida está oculta em Deus. Escreva isso com fé. Declare isso publicamente. Quando você escreve, você está materializando sua fé. E sinta-se à vontade para usar os comentários para conversar com a nossa comunidade. Se você tem um testemunho de como Deus já te livrou, ou se essa palavra falou com você de forma específica, compartilhe. Às vezes o seu comentário é a resposta que outro irmão precisava ler hoje. Vamos ser luz uns para os outros. Se este conteúdo te fortaleceu, se te trouxe clareza, verifique se você está inscrito no canal. Nós trazemos ensinamentos diários como este para te equipar. Ative o sino para não perder nada e faça o evangelho correr. Compartilhe este vídeo no grupo da família com aquele amigo que você sabe que está passando por lutas repetitivas. Você pode ser o agente de libertação na vida dele hoje. Saia deste vídeo com a cabeça erguida. O inimigo foi exposto, e quem é exposto perde o poder. Você é livre, é amado e é guardado pelo Deus Todo-Poderoso. Um forte abraço. Fique na paz que excede todo entendimento e nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá!